Antes de passar para o professor Ladislau, eu quero aqui agradecer à TV PUC, que está aqui gentilmente fazendo a transmissão e gravando esse evento. Esse pessoal é muito competente e muito legal, viu, o povo, essa equipe da TV PUC. Então, passo para o professor, eles merecem. Passo para o Ladislau, que vai fazer seus comentários. Olha, primeiro, parabenizar a iniciativa, tá? Deus e o mundo têm opiniões sobre a China. Quase ninguém entende como funciona a China. E, de longe, é o maior sucesso planetário de exemplo de desenvolvimento. A China sai em 1949, gente, é da pré-história, e fragmentada, né? Pega a guerra do ópio, pega a invasão do Japão, enfim, as divisões políticas inseridas pelas políticas coloniais, enfim, inclusive com Chiang Kai-shek e todos esses dramas, né? É absolutamente impressionante, né? Em 4 décadas, a China passou de uma renda familiar mensal de $380 para $10.000. Perdão, anual. Né? E é muito interessante pensar no que a Melissa estava dizendo, que é a capacidade de compra em yuan. Porque o Fundo Monetário utiliza os dados de equivalência de capacidade de compra, né? Purchasing Power Parity, PPP. Certo? Contando, por exemplo, descontando as variações cambiais, pegando o real de volume de produção, a China hoje é a primeira economia mundial, ordem de grandeza, 30 trilhões de dólares PPP. Tá? Os Estados Unidos, 25 trilhões, essa é a ordem de grandeza. Tá? Se calcula que a China ultrapassou os Estados Unidos em 2017. E a rapidez da evolução continua muito forte. Não à toa, é praticamente central na política externa norte-americana a preocupação com a China. Tanto por agressões ali pela parte sul, né, todo aquele estreito de Taiwan, como também ligada a toda a guerra da Ucrânia, né? E todo o que tem por dentro do processo é romper o sistema da Rússia, e, a partir daí, os Estados Unidos estão não só no sul, como estão no norte, a maior fronteira entre duas nações, que é a China e a Rússia. Né? Não se pode deixar, digamos, pensar esse desafio hoje. O que tínhamos, durante grande parte da minha vida, a Guerra Fria, né? Estados Unidos e União Soviética, certo? Hoje, ela se deslocou para esse sistema e está gerando dramas, enfim, que eu queria lembrar que os Estados Unidos têm cerca de 700 bases militares no mundo. A China tem uma, em Dubai, né, naquela pontinha da... perdão, não é Dubai. Enfim, naquela pontinha da Somália, na África. Deixa eu pegar alguns temas que são centrais. Eu tive 3 vezes na China. Uma dessas vezes passei bastante tempo e me fizeram visitar interior, cidades grandes, pequenas, sistemas de transporte, reuniões com a escola de quadros do partido. Né? Isso gera uma certa familiaridade. Né? Eu gostaria de recomendar... Eu pus um livro para circular, está circulando, não? Um livro de Kei Eugene. Vai passando para as pessoas darem uma folheadinha, porque é um livro da Kei Eugene, recente, uma economista chinesa, que apresenta, ela chama as novas regras do jogo da China. E ela diz, na linha do que você está dizendo, é além do socialismo e do capitalismo. Né? O Deng Xiaoping tinha uma
fórmula muito simpática para dizer como a China, qual é o seu modelo. Ele dizia, quando você está atravessando um rio a pé, você vai sentindo as pedras com os pés, entende? Vai andando para onde você deve andar, conforme evolui, digamos, a realidade. Eu queria colocar com força uma ideia que me parece central. A China não está administrando uma situação. A China está administrando um processo de mudança extremamente acelerado. É só olhar no mundo, né? As tecnologias, enfim, tantas coisas, né? E é interessante, né? Porque o sentimento que eu fiquei, tanto das leituras como das visitas, né? É a que ponto a China é pragmática. Ela não está olhando, enfim, se chama Partido Comunista, enfim, todas essas coisas, aquelas reuniões bonitas e tal. Mas, na realidade, é um imenso pragmatismo, né? Deixa eu... lembrar que essa nova geração, ela, em uma geração de 49, gente, saindo da pré-história, certo? Você cria a primeira economia mundial, e não baseada no que se dizia sempre, né? Então, funciona porque explora os seus trabalhadores, mas, pelo contrário. Todo modelo foi centrado em promover a população. E no que a Melissa referiu, né, a importância da política relativamente ao campo, né? E também de regulação, esse negócio do registro familiar. Se você soltasse naquele 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, você teria o que a gente tem, as periferias faveladas e todos os processos. Eles estabilizaram o tecido social em termos de população. É uma coisa de imensa importância, né? Deixa eu dizer, na linha também do que a Melissa estava levantando, a China saiu de profundas humilhações, e profundas mesmo, né? Pega a história da China, é dramático, sabe? O sentimento que esse livro que está circulando, o livro da Kei Eugene, né? O sentimento de orgulho dessa nova geração, de estão contribuindo, estão construindo a China, estão construindo uma sociedade que funciona, é muito impressionante, sabe? Eu acho que quando o Lula sempre fala desse espírito no Brasil, de que somos, enfim, sempre abaixo, né? O chinês criou um orgulho de estar contribuindo. Isso é muito importante, tá? Porque tem uma dimensão de valores que eu senti em várias civilizações que são do arroz. Você não planta arroz sozinho, né? Todo mundo já viu esses filmes que tem essa linha de gente cantando, plantando junto e tal, enfim. Faz parte importante, talvez tanto no passado religioso, da filosofia herdada, de todos esses processos, o sentimento que você equilibra o que é útil para você e o que é útil para o próximo. Certo? Você tem... Isso aqui é fundamental para os valores chineses, tem sido bastante estudado, e é muito impressionante, porque nós entramos no chamado Ocidente, num individualismo absolutamente patológico, entende? Eu, enriquecer, o sucesso, né? Sucesso, você tem que vencer na vida, né? Vencer quem? Certo? Quer dizer, esse conceito colaborativo, certo? É muito importante. Eu lembro de uma vilinha que eu estava visitando, tinha uma feira ali, tinha uns caras que estavam arrumando uma pontezinha de pedras bonita, assim, em cima do riacho. Aí eu perguntei para eles quem é que estava fazendo, né, esse trabalho. Disseram, não, o pessoal daqui. Eu digo, eu sei que é o pessoal daqui, mas é uma empresa privada, é o quê? Ele diz, não, o pessoal que tem tempo livre, como todo mundo, essa ponta, eles ajudam, entende? Da mesma maneira como ajudavam no arroz, quando o dique do vizinho está vazando, essa água vai prejudicar outros, eles vão arrumar. Eu estou insistindo nesse ponto porque a parte de valores é muito subestimada, né? Eu, por desgraça, sou economista, né? Então, supostamente, a gente só pensa valores. Não sei quem lê Mafalda, né? Mas a Mafalda pergunta para o... Como é que chama o filho do comerciante ali? Manolito. Pergunta, Manolito,
Não é verdade que tem outros valores, que não é só o dinheiro? O Manolito pensa um pouco, como não? Aí também os cheques. Né? Bom, esse negócio na China simplesmente não é assim. Tá? Isso é imensamente importante, porque dá uma base social para propostas sociais, para equilíbrios sociais, absolutamente. Gente, nesse modelo é fundamental o seguinte, que em vez de dizer primeiro se cresce o bolo e depois distribui, todo o sistema foi organizado no crescimento do bolo para todos. Isso é fundamental. Quer dizer, esse negócio que a China, de 49 para cá, certo? Se tornou a primeira economia mundial e, ao mesmo tempo, tirou mais de 600 milhões de pessoas da pobreza, certo? Isso mostra simplesmente que você orientar a economia para as necessidades da população, isso funciona. E funciona, evidentemente, em termos políticos. Né? Em termos políticos, é muito interessante, porque as pessoas tendem a dizer... Eu vi é chocante uma pessoa importante na defencultura dizendo, se recusando a discutir a China, porque é muito simples, a China é uma ditadura. Entende? Caramba, sabe? Vai ser ignorante assim, certo? É muito interessante, porque tem um comentário dos chineses sobre o fato que nunca se colocaria um Trump, por exemplo, na China. Quer dizer, você não colocaria para dirigir um país uma pessoa que nunca teve nenhuma experiência de administração pública e que não entende como funciona. Sabe, isso aqui é democrático porque temos eleições. Vejam como as eleições podem ser manipuladas. Né? Certo? É interessante isso. O Xi, ele se torna autoridade na China depois de ter demonstrado grandes capacidades de administração municipal na província. Entende? Você tem que demonstrar a capacidade de gestão administrativa, enfim, para chegar nesse ponto. Né? Certo? Deixa eu só referir, porque tem tantos ataques sobre direitos humanos na China. Certo? A China tem fronteira com o Afeganistão, tem uma grande população no Xinjiang, né, na parte noroeste, uma população islâmica, certo? E os chineses, enfim, o partido chinês não vai autorizar, sabe, que os grupos islâmicos forcem as mulheres a usar enfim, dificultar o acesso das mulheres nas escolas, tudo que tem as categorias islâmicas, digamos, empurram. E, gente, e são vários países vizinhos, tá, que estão ali. O Talibã não sai na imprensa, mas tem os diversos extremistas islâmicos fizeram muitos ataques terroristas dentro da China, né, nessa parte. Certo? Então, tem ali problemas de direitos humanos, sem dúvida. Tá? Não reagiram como os Estados Unidos, que simplesmente mataram centenas de milhões de pessoas, centenas de milhares de pessoas, perdão, nos diversos países. Né? Sabe, eu fico impressionado com esse negócio do Afeganistão. Né? Em 20 anos de guerra, eles gastaram 2,3 trilhões de dólares. Isso dá mais ou menos 325 milhões de dólares por dia durante 20 anos. Você pode imaginar, com 325 milhões de dólares, quantos hospitais poderiam ser construídos, estradas, enfim, o diabo, enfim. Geraria muito mais presença política do que os bombardeios. É interessante, né? Aí nós temos que entrar no processo decisório dentro dos Estados Unidos, certo? E essa imensa tensão, né, em torno disso. Nós estamos falando da China. Certo? Portanto, a estrutura pela qual você progride no poder político é demonstrando capacidade de gestão a partir, especialmente, do local. A Kei Eugene, ela chama a China de uma economia de prefeitos. A estrutura básica é a seguinte: o governo central em Beijing é politicamente forte, mas é
muito pequeno. Eles, a partir, eu não lembro dos anos, né, quando fizeram aquela separação com a União Soviética, né, a ruptura, certo? Eles, em vez de fazer grandes ministérios e todo o processo, pelo contrário, geraram um sistema descentralizado e, em vez de fazer essa estatização que levou aos dramas dos camponeses na Rússia, certo? Pelo contrário, eles orientaram orientaram todo o esforço para a base da sociedade, né? Então, isso é um marco diferencial. Eu tenho outro livro que vocês podem pegar no meu site, do Kroiber, chama China's Economy, Economia da China, e ele traz com força que a China é mais descentralizada que a Suécia. Para vocês terem uma ideia, na Suécia, 72% de todo o tributo recolhido pelo governo, 72% vai direto para os poderes locais. No Brasil é 15%. O dinheiro está em Brasília e o prefeito tem que ir lá puxar o saco de um senador ou de um deputado para ver se obtém uma lasca de uma emenda parlamentar, certo? Não funciona no local, não funciona lá em cima também, porque fica só nas micronegociações para ver se é reeleito, né? Eu trago isso com força porque é sistemicamente disfuncional o nosso sistema de organização. Nós precisamos de um pacto federativo de reorganização. Não é ideologia, é management. Certo? Agora, na China, é uma característica absolutamente fundamental o fato que o processo é rigorosamente descentralizado, né? Deixa eu dar um exemplo concreto. Vocês sabem que eles têm que sair do carvão, que é a principal base energética da China, né? Então, estão investindo pesadamente no solar. Eles não fizeram uma grande empresa estatal de painéis solares, mas fizeram uma grande empresa estatal de produção de máquinas e equipamentos de painéis solares. Então, vejam na prática como funciona. Certo? Como, por outro lado, o sistema financeiro, esse sim é controlado pelo Estado, você não pode ter sistema de agiotagem como nós temos. Certo? Tipicamente, se você precisa de um empréstimo na China, o último que eu peguei é 4,6% ao ano, o crédito. Tá? Como você tem uma inflação de 2%, isso dá um juro real de 2,6%. Qualquer pequeno empresário de qualquer município, a China é gigantesca, ele vai no banco, pega um empréstimo, vai ter essas máquinas e equipamentos para produzir painéis solares e vai produzir localmente em função do mercado local, do tipo da demanda local. Está me entendendo? É muito mais o Estado como motor de arranque que vai multiplicar esses, hoje, mais de 100 milhões de empresas privadas, entende? Somando as microempresas, tudo isso, né? É muito interessante. Ou seja, é uma forma, uma articulação de mercado e Estado e de desenvolvimento comunitário, porque como as principais decisões políticas, econômicas, de organização social, inclusive artísticas, culturais, são na própria prefeitura, certo? No próprio nível local, você gera um tipo de... É difícil de pensar, né? Eu penso assim, o Brasil, 5.570 municípios, né? E a gente espera que Brasília resolva. Cada município tem situações diferentes. Você tem municípios turísticos, tem municípios de beira-rio, tem municípios montanhosos, que produzem diversas coisas, né? Regiões desérticas, né? Eu tive também, porque eu estive na Mongólia também, enfim, visitando aquele negócio, de uma beleza, aliás, que é um negócio. Ou seja, voltando à ideia do pragmatismo, né? A China, nessa articulação inteligente do público e do privado, nas sucessivas modificações, porque quando você pega, eu acho que agora é o 14º Plano de Desenvolvimento, né? Certo? E vale a pena, tá? Vocês têm resumo do Plano de Desenvolvimento em inglês. Deve ser o China Daily, qualquer um deles, você... É muito interessante, sabe? Porque eles popularizam quais são as prioridades, como é que está organizado, né? Ou seja, você usa o planejamento, você usa os mecanismos de mercado. Nós não temos planejamento
E mecanismo de mercado, falar em mercado, a gente chama mercados, a Faria Lima, todo esse negócio. Gente, é um oligopólio ali de interesses, sabe? Que eu acho que é o nosso desafio principal, né? É a governança desse processo. Como é que a gente privatiza a Sabesp, gente? Um negócio absolutamente burro e escandaloso, entende? Como é que privatizou a Vale? As tentativas de privatização da Petrobras, não é? Quando pensa a gente na ausência de plano de uso do solo, certo? Nós temos aqui no Brasil cerca de 160 milhões de hectares de terra agrícola subutilizada, e dá 5 vezes a Itália. E temos um movimento de sem terra. Eu queria, essencialmente, sugerir a vocês podem pegar no meu site, vocês colocam China, é dobor.org, tem o site ali, vocês colocam China, tem o livro do Kroiber, que eu acho que vale a pena, eu faço resenhas de ideias-chave de autores, tá? O livro da Kei Eugene, que eu estou mencionando, que está circulando aqui, que espero que circule. Esses livros têm coisa. Eu tenho esse costume de ir repassando os textos, coisa do gênero, né? E tem 3 filmes, documentários de 50 minutos, que eles me pediram, inclusive, de fazer uma pequena introdução a cada um, enfim, que vocês podem pegar no meu site, né? Volto a dizer, vocês colocam China, no meu site vocês vão encontrar ali as coisas, vocês podem abrir. Um dos documentários é particularmente interessante, como eles organizaram a redução da pobreza, a inclusão da base da sociedade. Gente, só isso aí, pense o seguinte, nós temos no planeta 750 milhões de pessoas passando fome. Certo? É responder às necessidades da população. Né? Agora, o que a gente lê sobre a China, meu Deus, os direitos humanos, né? Né? Os Estados Unidos, a cada vez que falam da China, dizerem não, porque os direitos humanos... Né? Os Estados Unidos falar em direitos humanos, francamente, isso é um negócio interessante. Os Estados Unidos têm 4% da população mundial e 25% da carceragem. Né? É quase tudo preto, homem, negro, jovem, enfim. O que a gente está falando? Gente, vamos deixar para discussão, né? Eu só queria mencionar, quer dizer, a forma como eles organizaram o êxodo rural, sabe que é repassar centenas e centenas de milhões de pessoas do campo para as cidades, ou seja, de construir. Aí saem nos jornais, não, que umas construtoras construíram demais aqui, de menos ali, enfim, tal, tudo bem. Mas você assegurar isso, você sabe que eu passando por Xangai, é muito interessante, porque não tem muito carro na rua. Certo? Agora, eu peguei uma avenida concreta, tá? Eu tenho aqui uma calçada ampla para as pessoas passarem, tá? Eu tenho o metrô ali, depois eu tenho uma faixa ampla para bicicletas e, enfim, né? E depois tem uma faixa para carros, entende? Porque dentro de uma concentração urbana é muito mais simples você viajar no sistema coletivo, né? E não é muito complicado. Eu, por exemplo, eu gosto muito de Paris, né? Em Paris, eu não preciso ter de carro, né? Saber onde é que eu estacionei, quando é que eu vou pegar, enfim, coisa do gênero. Você anda de mão no bolso porque você está sempre a uma distância a pé, de metrô. Certo? Xangai começou o metrô 20 anos depois de nós, né? Nos anos 90. Está com 400 quilômetros, né? Nós estamos com 104. Né? Certo? E a gente anda, eu acho fantástico a gente estar numa cidade que se paralisa por excesso de meios de transporte. Né? Estamos um atrás do outro. É isso aí, gente. Vamos parar por aqui, mas vale a pena muito vocês pegarem leituras, e, sobretudo, sair relativamente à China das etiquetas. Se é socialismo de mercado, se é capitalismo social, se é isso. O pessoal, em vez de entender como funciona, de se dar ao trabalho, sabe, fica... Né? E aí simplifica na cabeça, né? Você tem uma etiqueta, né? Os Estados Unidos é democracia, a China é ditadura, enfim. É muito interessante, gente.
E por que não? Viajem um pouco para a China, gente. Aliás, os chineses acabaram de produzir esse livro que você tem, A Era do Capital Improdutivo, saiu em chinês agora também, enfim. O que é simpático. Se 0,001% dos chineses lerem o livro, vai ser um... o Irão Paulo Coelho. É isso aí, gente. Vamos lá. Você sabe que tem um aluno sem vergonha me perguntou se eu gostei da tradução. Já não há mais gente séria. Na base da confiança, né?